Olá pessoal, tudo bem? Nesse screencast eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, algumas ferramentas que a gente pode utilizar para facilitar muito o desenvolvimento das nossas aplicações com o Zen Framework 2. O Zen Framework 2 é um framework que ele tem muitos módulos, muitos carregamentos, né? Então muitas vezes a gente não sabe aonde está o nosso problema. Então existem algumas ferramentas que podem ajudar a gente a encontrar problemas e entender o que está acontecendo com o framework naquele momento. Hoje eu vou mostrar duas dessas ferramentas para vocês. Uma dessas ferramentas é o Zend Developer Tools, tá? Eu não sei se alguma vez você já ouviu falar do Zend Developer Tools, certo? Mas o Zend Developer Tools é uma ferramenta muito interessante porque ele consegue te dar um panorama geral do que está acontecendo na sua aplicação através de uma barrinha que é gerada logo aqui, que é colocado na nossa aplicação, legal? Então, como que a gente instala esse camarada? É muito simples, você vai entrar no projeto, né, do GitHub, é o github.com/zendframework/zenddevelopertools, e você vai ver que você vai ter a opção de instalar esse camarada via Composer, tá? Então você consegue instalar o Zend Developer Tools utilizando o Composer. Não tem nenhum segredo para você conseguir fazer isso, tá? Eu vou até copiar e vou atualizar o meu composer.json que eu tenho aqui na minha instalação do Zend Framework que eu tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui o Zend Developer Tools, eu vou colocar aqui Dev Master, como ele está sugerindo. Bacana? Com isso, já está atualizado aqui o meu composer.json. O que eu preciso apenas é rodar o composer update, né? Para que ele consiga fazer essa atualização para a gente. Legal? Você pode fazer isso tanto pela linha de comando, certo? Como você também pode fazer isso utilizando o Zend Studio, uma IDE que faça a atualização automática do Composer para você, tá? No meu caso aqui eu vou fazer via linha de comando para ficar mais simples de você entender, porque é o mais natural da maioria das pessoas utilizarem, tá? Então eu vou entrar aqui na pasta da minha aplicação, certo? Deixa eu aumentar a fonte para você conseguir enxergar melhor. Aqui. E eu vou pegar exatamente o camarada aqui do Zend Developer Tools e vou dar um update no Composer. Então eu vou dar um Composer update e vou rodar. Legal? Opa, devo ter digitado errado. Digitei update. Perfeito. E agora vai demorar um pouquinho, né, para ele fazer essa instalação, mas enquanto isso a gente vai rodando alguns outros passos. Legal? Quais são os próximos passos? Se você olhar aqui, você vai ver que a gente vai ter que adicionar o Zend Developer Tools, habilitando o módulo dele no nosso sistema, tá? Então a gente vem aqui no config, application.config.php e você registra o Zend Developer Tools. Quando você fizer isso, esse módulo vai ser carregado e ele tem alguns eventos que vai fazer com que aquela barrinha apareça para você. Legal? Uma outra coisa que você vai ter que fazer é copiar o arquivo de configuração padrão que vem do Zend Developer Tools para sua pasta de autoload. Legal? Então aqui ele até ensina como que você tem que fazer, qual que é o endereço que você vai ter que copiar. Então olha só, eu estou copiando esse link, né? O Composer ainda está rodando, então a gente vai ter que aguardar um pouquinho ele fazer esse processo de instalação para a gente ir para esse próximo passo. Legal? Prontinho, agora que já foi feito, né? A gente já tem o Zend Developer Tools instalado aqui via Composer e agora a gente vai copiar aquele arquivo que ele pede. Então a gente vai dar um CP para ele copiar e ele pede para a gente copiar esse camarada aqui para o nosso app/config, nosso config/autoload, e ele vai se chamar de zenddevelopertools.local.php. Ok? Então eu vou copiar para cá. E agora, se a gente for verificar e a gente der um atualizar aqui, ó, vou dar um refresh aqui para a gente já vai ter o zenddevelopertools.local.php. E aqui a gente escolhe quais são as opções que vai estar ativado aqui para a gente conseguir ter maior dados, né, maiores informações sobre a nossa aplicação.
Feito isso, acredito que já vai estar tudo em ordem. Se você tiver o PHP menor que a versão 5.4, você tem que colocar isso no index.php, tá? Então vamos ver o que aconteceu. Aqui está tudo em ordem. Vou chegar aqui na minha aplicação, vou atualizar e prontinho. Deixa eu limpar isso aqui por enquanto. Eu não quero mostrar isso ainda. Dá um close aqui pra gente. E se você perceber, a gente tem aqui essa barrinha do Zend Developer Tools, tá? Então ele está mostrando aqui pra gente a versão do meu PHP, nesse caso é o 5.6.4, os módulos que eu tenho carregado. Então eu tenho o Application e o Zend Developer Tools, e ele mostra quais extensões também que eu tenho ativas aqui no meu PHP. Ele mostra aqui pra gente qual o método que foi feita a requisição. Ele fala qual que é o template principal, o layout principal, legal? É o layout / layout. E qual que é o template que está sendo chamado também. Além disso, o que ele vai mostrar aqui pra gente? Ele vai mostrar que a gente tem um index controller com o index action, certo? Na nossa rota chamada home, legal? Aqui a gente sabe que essa página ela demorou para carregar 112 milissegundos, certo? E aqui que é interessante, ele pega todo o ciclo de vida do Zend Framework e mostra para você carregado, legal? Então, olha só que interessante, a gente tem o tempo que ele vai rodar a parte de rota, o tempo que ele vai mandar o controller para dar o dispatch, certo? Depois a gente tem a parte da renderização, o render view, o render.post, tudo isso aqui são os eventos que são chamados, até a gente dar o response e o finish. Então a gente tem todo o tempo de cada fase do ciclo de vida da nossa aplicação. Além disso, você tem a opção de ver aqui também, né, quanto cada uma dessas partes ocupou aqui em memória aqui pra gente. Além disso, você tem a opção de ver todos os arquivos de configuração que está sendo parseado pelo Zend Framework, e também você consegue ver o seu application.config.php para ver o que ele está carregando aqui para a gente. Na realidade, a gente vê que ele tem esses dois módulos e ele está buscando os nossos módulos na pasta Module e Vendor. E ele também vai fazer o carregamento no config/autoload, tudo que tiver global e local.php. O que você pode fazer também, que é algo muito útil, essa parte que está desabilitada por enquanto, tá? Que é a parte de banco de dados. É isso mesmo, você vai conseguir ver quantas queries e quais queries foram executadas no banco de dados, tá? Para que essa opção fique ativada, você tem que instalar uma extensão desse camarada. Se você olhar aqui no próprio Zend Developer Tools, você vai ver que essa é a extensão que você pode utilizar para trabalhar com esse camarada. Se você trabalha com Doctrine, você também pode utilizar esse módulo aqui, essa extensão, para ele conseguir pegar as queries também. Então tem diversas extensões para facilitar as nossas vidas quando a gente está trabalhando com o Zend Framework, para a gente conseguir ter resultado em tempo real do que está acontecendo com a nossa aplicação, o que está sendo executado, quanto tempo isso aí está sendo executado. Não quer que essa barrinha fique aparecendo? Você pode ocultar essa camarada aqui para ela não ficar te pentelhando aí o tempo todo. Legal? Então essa é uma das formas que você tem para trabalhar com o Zend Framework com uma barra para te ajudar, legal? Agora tem uma segunda opção que você pode escolher, tá? Essa segunda opção, não vou dizer que essa opção ela é mais profissional, tá? Mas ela é algo assim que vale o seu preço, tá? O que? Você trabalhar com o Zend Server, tá? O Zend Server 7 e a versão 8, principalmente a versão 8 do Zend Server, ele tem um camarada chamado de Z-Ray, tá? O Z-Ray é como se você tivesse um poder de raio-x da sua aplicação e ele gera uma barra totalmente automatizada, já que é penetrada dentro da extensão do PHP para que a gente consiga pegar informações da aplicação e nos ajudar no processo de debugging e profiling, certo? Então, como que a gente faz? Eu estou rodando aqui com o Zend Server, tá? Eu vou dar um Enter aqui. Eu desabilitei o Zend Developer Tools. E se você perceber, essa barra aqui que eu tenho aqui nesse momento, isso aqui é o Z-Ray, tá? O Z-Ray ele vai fazer o seguinte, ele vai mostrar aqui para mim a requisição que eu recebi, legal? Eu posso pedir para ele parar de ver as requisições e dar um tracing no meu code,
eu consigo ver aqui o tempo de execução, mas olha que informação interessante. Ele vê o tempo de execução da aplicação e ele sabe que 97% de tudo foi processamento do PHP e o restante foi I/O, certo? Então aqui no caso não teve banda, né, de network e também nem banco de dados. E aqui ele mostra o pico de memória que foi utilizado no momento de rodar essa requisição. Além disso, você pode pegar todos os monitores de eventos, onde ele traz warnings pra gente, exceptions que são estouradas, a gente consegue pegar, ó. Aqui ele mostra os erros principalmente, tá? Que a gente consegue pegar. As consultas que são executadas no banco de dados, você pode pesquisar, ver o tempo, ver quantas linhas resultou, os resultados. Você tem diversas ações que você pode tomar do que foi rodado. Além disso, você consegue verificar todas as funções, tá, que foram executadas, os métodos e etc. E aqui é muito interessante porque você consegue, por exemplo, ver quais foram os métodos customizados, ou seja, que normalmente você criou. Então, você perceber, a gente tem um application controller, são do módulo application que já vem na aplicação. Você pode ver as funções nativas do PHP que foram utilizadas, quantas vezes, o que foi rodado do Composer, ou seja, o que foi rodado do Composer foi isso, e o que foi rodado do Zend Framework. Se você quiser, você tem a opção no próprio Zend Server de especificar aqui o seu namespace para ele separar essa parte aqui pelo seu namespace também. Então é muito bacana. Então você dando isso, você consegue ver tudo, mas tudo que está sendo executado na sua aplicação, quantas vezes essas funções, esses métodos foram executados, quanto tempo ele durou, certo? E qual que é a média aqui de tempo que ele demora para fazer as execuções, qual que é o arquivo. Então a gente tem muita dessas informações. Além disso, você pode ir na parte aqui de request, tá? E na parte de request você pega todos os dados que foram passados pelo request, tá? Ou seja, a gente tem as variáveis aqui de ambiente do PHP, ou seja, o server, cookie, session e etc. Você tem os headers que foram enviados, você tem o raw post data, você tem o response, né? O response que foi desse camarada e o body também, o response que foi enviado aqui como corpo da mensagem, tá? Então, essas informações aqui são super úteis. Agora, a grande sacada do Z-Ray, sabe qual que é? É que daqui para cá, isso aqui é padrão do Z-Ray. Mas o que o Z-Ray tem? O Z-Ray ele tem alguns módulos que já vêm instalados a partir do Zend Server 8. Inclusive, você pode criar os seus módulos para o Z-Ray, onde ele ainda consegue customizar a exibição das informações de acordo com a ferramenta e framework que você está utilizando. Nesse caso aqui, se você verificar, a gente está trabalhando com o Composer. Então ele traz aqui, ó, um class map do Composer. Então se eu clico aqui, ó, tudo que está sendo carregado no class map do Composer, do autoloader do Composer. Aqui a gente consegue ver também quais são os pacotes que a gente instalou utilizando o Composer. Então, o Zend Framework com Zend Framework, Zend Framework, Zend XML e o Zend Framework Developer Tools. Se você clicar, você consegue saber todos os dados, o source dessa aplicação, da onde, o que elas dependem, o que elas precisam para rodar. Então, a gente consegue ter todas as informações de uma forma fantástica, de uma forma visual fantástica. E aqui que é o mais bacana. O próprio Z-Ray, ele também percebe que a gente está utilizando o Zend Framework. E nesse caso, o que acontece? Ele traz diversas opções que você pode visualizar referente ao Zend Framework. Por exemplo, o Application Config. A gente consegue ver os módulos que estão sendo carregados do nosso Application Config. Por exemplo, aqui tem o módulo Application que está sendo carregado. E os Listeners Options que a gente tem. A parte de configuração, a gente consegue ver as configurações do Service Manager. Por exemplo, eu quero ver todos os alias, eu quero ver as minhas Abstract Factories, eu quero ver a minha View Manager, as configurações dela. Então eu consigo ver tudo que realmente está acontecendo com o meu Zend Framework. Inclusive os eventos que estão sendo disparados, né, quanto que cada coisa está ocupando na memória, quais são os módulos que estão sendo carregados, as configurações dos nossos módulos. Legal? A gente tem as informações dos requests, então a gente sabe que o método que está sendo enviado é get, status 200, a rota é home, a action é index, o controller é esse camarada aqui, e os templates que estão sendo chamados o layout principal e qual que é o template que está sendo utilizado. A gente tem as informações do response, que é mandado, o tipo de header, a gente tem tudo, a versão do Zend Framework que está sendo executada.
Até isso você consegue verificar também as view helpers que estão registradas para que a gente possa utilizar no Zend Framework. Por exemplo, head title, doctype, translation, view model, head link, head script, URL, inline script. Então todas essas informações você consegue ter somente utilizando o Z-Ray. O Z-Ray é muito fantástico. E uma coisa que é legal é que, por exemplo, se você for utilizar o Symfony, ele tem um módulo para Symfony. Se for usar Magento, ele tem para Magento. Então, isso aqui facilita muito as nossas vidas. Mas, não acabou por aí. Se você, por exemplo, está utilizando o Zend Studio ou alguma IDE com a parte de debug, você tem algo assim que é realmente fantástico com o Zend Server e com o Z-Ray que você pode trabalhar, tá? Que é a parte de debugging e profile. Se você clicar aqui nesse bugzinho aqui, ó, você pode colocar assim, ó, debug current page. Quando você clicar, o que vai acontecer? Ele já abre o seu Zend Studio. Eu vou dar um yes. E agora eu já estou em perspectiva de debug aqui. E agora eu consigo ir dando um step into aqui na minha aplicação e ele vai executando código a código. Eu consigo colocar os breakpoints. Eu consigo fazer tudo que realmente eu preciso simplesmente utilizando um clique que eu dou na minha barrinha do Z-Ray. Tá? Então ele já prepara toda a minha aplicação para a parte de debug mode. A mesma coisa acontece. Deixa eu voltar aqui. Se eu fizer a parte de profile current page, então eu consigo verificar milhares de informações que podem rodar para a gente ver o tempo de carregamento, tudo que está sendo carregado dentro da nossa página, utilizando o Z-Ray aqui também. Eu vou dar um yes e perceba, a gente já está aqui nesse módulo de profiling, tá? Então a gente consegue ter todas essas informações aqui pra gente. Beleza? Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria passar. São duas ferramentas que você pode utilizar. Uma é o Zend Developer Tools, que ele gera aquela barrinha no seu Zend Framework. E outra é o Z-Ray. O Z-Ray você tem que ter o Zend Server, tá? E o Zend Server você pode baixar a versão trial dele por 30 dias no site da Zend e você pode comprar uma licença de desenvolvedor que não é um valor muito caro, vale o preço, eu estou utilizando e estou gostando muito. Beleza? Um grande abraço, espero que tenha sido útil para você e demorou para você conseguir obter mais controle da sua aplicação com o Zend Framework.